Bom, vamos iniciar hoje o estudo da dinâmica, tá? Dinâmica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos e se preocupa com suas causas. É o ramo da mecânica, que é a área da física responsável por estudar o movimento dos corpos, que estuda o movimento levando em consideração suas causas, ou seja, o que provocou esse movimento. Diferente da cinemática, que estuda apenas o movimento dos corpos, sem se preocupar com suas causas, tá? Aqui, no estudo da dinâmica, surgem os conceitos de massa, de força, de energia, trabalho, de potência. E, posteriormente, surgirá o conceito aí de quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento, tá? Pois bem, a mecânica clássica, ela tem basicamente 3 leis para a gente estudar, que são as 3 leis conhecidas como leis de Newton, ok? A primeira lei, a lei da inércia, é a lei atribuída a Galileu e Newton, uma vez que Galileu inicia a ideia de inércia e Newton aperfeiçoou essa inércia e postula a lei da inércia, tá? A primeira lei da mecânica, conhecida como mecânica clássica. Essa lei diz o seguinte: todo corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força ou algumas forças o obriguem a alterá-lo, ou seja, o corpo ele tende a permanecer em seu estado desde que uma força ou algumas forças não alterem esse estado, seja ele de movimento retilíneo uniforme, seja ele de repouso. Essa é a primeira lei de Newton, tá? A lei da inércia. Entenda que a inércia é uma propriedade da matéria. Se possui matéria, então possui inércia. Vamos à segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Bom, será visto de modo simples, de modo didático, o princípio fundamental da dinâmica. Newton, quando postula esse princípio, ele postula de modo um pouco mais complexo. O matemático Leonhard Euler aperfeiçoou um pouco o modo como apresentar essa equação, apresenta ela lá na frente de modo assim, ó, relacionando com quantidade de movimento, mas aqui de modo didático nós apresentaremos bem simples, como é visto a nível de ensino médio, o princípio fundamental da dinâmica, certo? Bom, de acordo com esse princípio, a força resultante que atua sobre um corpo, ela é diretamente proporcional ao produto da massa desse corpo pela sua aceleração. Perceba que massa é uma grandeza escalar. Desse modo, a aceleração ela terá a mesma direção e o mesmo sentido da força que foi aplicada a esse corpo. Ou seja, quanto maior a intensidade da força aplicada no corpo, maior a sua aceleração. Ou quanto menor esta força, menor será a aceleração. Dito isso, você percebe que força e aceleração são diretamente proporcionais. Ok? Bom, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, e ela diz o seguinte: a toda força de ação de um corpo A sobre um corpo B, como nessa situação, um indivíduo aplica uma força em um bloco, ele empurra um bloco. A toda força de ação de um corpo A sobre um corpo B corresponde uma força de reação do corpo B sobre o corpo A. Ou seja, se o corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B vai reagir e aplicar uma força sobre o corpo A. Ou seja, se o indivíduo empurra o bloco reage e empurra de volta o indivíduo. Perceba que essas forças elas terão sempre mesma intensidade
mesma direção, no entanto, elas terão sentidos contrários. Nesse nosso exemplo, a força A tem direção horizontal da esquerda para a direita, a força B tem direção horizontal da direita para a esquerda. Tá? Para finalizar esse resumo sobre as 3 leis de Newton, teremos a unidade de força. Perceba o seguinte: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ora, se nós estamos em busca da unidade de força, note que a unidade de massa é o quilograma. A unidade de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Essa seria a unidade de força no sistema internacional. No entanto, em homenagem aos estudos de Isaac Newton, a unidade de força é Newton, representada pela letra N. Ok? Então tá aí um resumo sobre as 3 leis de Newton. A primeira lei, a lei da inércia, diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que alguma força o obrigue a alterá-lo. A segunda lei é a lei que estabelece a relação entre a intensidade da força aplicada em um corpo de massa m e a aceleração adquirida por este corpo. E vimos que este corpo irá adquirir uma aceleração que terá mesma direção e mesmo sentido da força que foi aplicada sobre ele. E por fim, vimos na terceira lei que a toda força de ação de um corpo A sobre um corpo B surgirá uma força correspondente de reação do corpo B sobre o corpo A, que terá a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Para finalizar, um experimentozinho simples mostrando a inércia atuante na tampa dessa caneta, uma tampa de caneta comum, um porta-cartõezinho, um pouco durinho, e um copo. Perceba, vou posicionar esse cartãozinho sobre o copo, a tampa dessa caneta, aproximadamente no centro aqui, ó, do copo. E perceba, quando eu puxar de modo vigoroso esse cartãozinho, a única força atuante sobre essa tampa será, claro, terá seu peso, né? Mas a força externa será a exercida por este porta-cartões sobre ela. Só que ela vai atuar de modo tão rápido e com uma intensidade não tão expressiva, a ponto de que essa caneta ficará praticamente inerte. Ou seja, estará sujeita praticamente à sua inércia. Então, com isso, quando você retirar, ela irá cair dentro do copo. Perceba, se eu mover lentamente, ó, ela vai se mover junto com o cartão, certo? No entanto, se eu mover de modo brusco, ela irá cair dentro do copo. Ficará sujeita à força gravitacional e irá acelerar de 0 aqui na superfície até um determinado valor no fundo do copo, certo?